Seja bem-vindo a este canal Momentos de Reflexão. Meu nome é Humberto Magalhães e desta vez vou abordar o tema o perdão. Porém, antes eu peço a você para se inscrever neste canal e dar um like. Assim você estará ajudando no crescimento dele. Muito obrigado antecipadamente. Bem, primeiro precisamos entender que o perdão tem duas vertentes. De um lado está o ofensor e do outro lado está o ofendido. No primeiro caso, para o ofensor pedir perdão, ele tem que lutar contra o seu próprio orgulho, que é o pior sentimento que a humanidade guarda dentro de si. Sentimento esse que leva o homem à perdição, pois ele, o orgulho, é a fonte de todos os males da humanidade. O orgulhoso acha que está acima de tudo e de todos. E por isto, pedir perdão seria para ele um ato de covardia, de fraqueza, de rebaixamento ou de humilhação. Mas quando ele consegue vencer seu orgulho, desabrocha nele o sentimento de humildade que o eleva às categorias elevadas da vivência espiritual. Por outro lado, devemos entender que pedir perdão pelo mal que se produz é desfazer uma situação de má querência, é reconciliar-se com o adversário, é reconstruir pontes por onde precisamos passar em alguma fase da vida. Jesus nos disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, enquanto estás com ele ainda aqui na terra, para não levar inimigo para o além desta vida presente, quando as consequências poderão ser inimagináveis. Já no segundo caso, para o ofendido conceder o perdão, que é a situação inversa do primeiro caso, ele tem que lutar contra sentimentos ruins que estão dentro de si, dentro dele, que é comum na humanidade, que precisa vencê-los para progredir espiritualmente. E tais sentimentos somente se manifestam nos momentos de decepção, que dependendo do grau da ofensa sofrida, podem gerar, por exemplo, a angústia, ou o ressentimento, a mágoa, o rancor ou o ódio. E cada um desses sentimentos ruins estão numa graduação, não é, da escala de pobreza espiritual mais ou menos rebaixada, quanto à evolução moral de cada ser. E, portanto, dependendo do grau da ofensa sofrida, o sentimento manifestado pelo ofendido pode variar de uma simples decepção até o ódio, que é um sentimento constante e de grande aversão, podendo derivar para uma vingança, com consequências imprevisíveis. Não devemos esquecer da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, quando disse: Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porém, se pedirmos para sermos perdoados e não perdoamos, a oração vira uma espécie de fumaça tóxica. Não terá nenhum efeito benéfico. Qualquer comportamento desagregador é contrário ao sentimento de paz. E o orgulho, por natureza, é contrário ao sentimento de humildade. Por outro lado, em qualquer situação que se gere uma discórdia, deve-se imediatamente estancá-la, para se evitar a sua progressão, para não se atingir níveis de incompreensão. Em tais momentos de disputa de palavras ácidas proferidas, jamais existirá um vencedor, somente perdedores, principalmente do ponto de vista moral. E ocorrendo uma progressão, faz necessário
faz necessário, urgente, buscar-se a reconciliação, que é uma das condições para que estejamos em sintonia com Deus. Afinal, a prática do amor entre os homens é um dos principais mandamentos do Pai Celeste. Mas, claro, esse amor não é desejar estar juntos, conviver lado a lado, sentir alegria e satisfação quando nós nos cruzamos, abraçar-se, etc. Não, absolutamente. Amar o próximo como a si mesmo, como nos ensinou Jesus, é não desejar o mal, é desejar ao outro o bem sempre. É fazer tudo o que for necessário para ajudá-lo quando uma oportunidade se apresente. E negar-se a essa oportunidade é constituir uma dívida para com Deus, porque o pecado é também fazer o mal pelo bem que deixou de ser feito. Não devemos deixar alguém morrer, por exemplo, quando temos condição de salvá-lo. A necessidade do perdão dá-se pela vontade de Deus. Ele fez do perdão das ofensas uma das condições necessárias para se ganhar o reino dos céus. O perdão foi ensinado por Jesus como um dos pilares de seus ensinamentos, e foi ele mesmo quem deu o maior exemplo do perdão para a humanidade, quando estava pregado na cruz, sofrendo os horrores de agressões físicas, além de agressões morais. E quando estava próximo do momento da morte do corpo físico, elevou o olhar para os céus e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material, porque a morte, como sabemos, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, depois da morte do corpo físico, aqueles contra os quais guardam rancor. Por isso, aquele dito popular que diz: morto o animal, morto o veneno, é um grande engano quando se trata do homem. O espírito vingativo continua perseguindo o seu desafeto, ao qual impõe as suas presas, as suas mais terríveis obsessões, subjugações e fascinações, uma vez que aquele que continua encarnado no plano físico fica vulnerável à ação do inimigo invisível que age sem ser visto. E quando ambos estão no plano espiritual, as consequências das desavenças não resolvidas aqui são imprevisíveis. Jesus disse: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, ou seja, enquanto estás aqui na terra com ele. Nessa frase, dita por Jesus, dentre outras coisas que ele quis nos chamar a atenção, foi a de não levarmos as más querências para o plano espiritual. A verdade é que a relação entre os homens é sempre muito cheia de suscetibilidades. O simples e conhecido "não me toque" é uma prova da falta de indulgência que é capaz de gerar atritos de toda a ordem. E isto ocorre em todas as formas de convivência, seja no ambiente de trabalho, na escola, no convívio social, dentro da sociedade em geral, e até no ambiente familiar, onde se geram atritos e situações de problemas diversos que podem evoluir para situações que levam a condições irreconciliáveis, porque os nossos comportamentos são contaminados pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, além da
desconfiança. Por isto, devemos sempre vigiar nossos comportamentos, para não gerarmos situações desconfortáveis, que geram discordâncias, por menor que sejam. Devemos viver sintonizados com o amor, o perdão e a paz. Esses 3 pilares dos ensinamentos de Jesus. E muito distantes dos sentimentos que levam o homem à discórdia ou à intemperança nos relacionamentos. O perdão é um pré-requisito para ser aceito no reino dos céus. Portanto, atentemos para o que disse nosso amado irmão maior Jesus Cristo. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Isto para não ficarmos presos em nossas próprias algemas e grilhões do atraso espiritual. Bem, chegamos ao final de nossas reflexões. Espero que você tenha gostado do que ouviu. Que Jesus nos envolva com sua paz e harmonia e que Deus nos abençoe agora e sempre. Assim seja.